Sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-me cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria envergonhada 7 dias? E fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. No último versículo, então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento. E o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Amados, a palavra de Deus nos fala a respeito de um momento no qual os 2 irmãos de Moisés se levantam contra ele. O texto fala de 3 personagens: Moisés, Arão e Miriam. Os 3 eram pessoas de Deus, né? Algumas agora com atitudes carnais. E os 3 eram irmãos de sangue, irmãos biológicos. Deus tinha levantado Moisés. Moisés passou por muita coisa. Nesse exato momento, os 2 irmãos de Moisés, Arão e Miriam, se levantam contra Moisés. O criticam, diz o texto, porque ele decide se casar. Ele havia se casado com uma mulher cuxita, ou etíope, né? País da Etiópia, na África, conforme a tradução. Eu quero começar dizendo, aplicando esse texto nas nossas vidas, o que tem de gente criticando a vida sentimental dos outros não é brincadeira, né? As pessoas, elas têm o costume de dar palpites, de dar pareceres, de dizer o que pensam, e muitas vezes de uma forma hostil, agressiva, invasiva, especialmente quando se trata de vida sentimental. O texto fala que os 2 começaram a criticar Moisés porque ele casou. Foi a escolha dele. Ele decidiu dar um passo a mais na sua vida sentimental. E hoje não é diferente. Tem muitas pessoas criticando a vida sentimental dos outros, a vida sentimental de um homem de Deus, a vida sentimental de uma mulher de Deus, né? Hoje em dia tem profeta aprovando e reprovando. É o que mais tem, né? Apareceu 2 pessoas juntas, já tem profeta dizendo: diz o Senhor, estou no negócio, diz o Senhor, não estou no negócio. Muitas vezes é um caso, outras vezes é outro. Tem pessoas que reclamam se alguém está sozinho, mas também reclamam se alguém agora está acompanhado. É como se as pessoas não decidissem aquilo que elas querem, né? Elas não sabem nem dizer aquilo que é certo e o que é errado. Parece que é conforme a ocasião. As pessoas, elas querem escolher por você, e isso acontece muito, particularmente no meio dito pentecostal. Se deixar, a pessoa empurra alguém que não tem nada a ver, porque é da ótica da pessoa, né? Eu quero dizer que quem escolhe é Deus, né? E se Ele escolhe, com certeza, naturalmente as coisas vão ocorrer, porque Ele não vai forçar a barra para algo, né? Tanto dele quanto dela vai ter, né, a atração física, química, é algo biológico, existe isso, né? Não é algo de folclore, e o Senhor, Ele se responsabiliza. Então as pessoas hoje, elas caluniam, elas dizem que demorou muito para acontecer, ou então dizem que está passando na frente, está rápido demais, né? Você não sabe o que as pessoas querem. Essa é a verdade. Tem gente que se unir hoje, alguém levanta o passado: ah, mas no passado ele fez isso e isso, né? Ou ela fez isso e aquilo outro, como se Jesus não perdoasse, né? Às vezes a pessoa, ela sai do mundão e sai transformada. Às vezes ela sai do mundo e vira uma pessoa mais incrível do que alguém que nasceu na igreja. Porque é uma questão de caráter, né? Antes praticava certas coisas porque não conhecia Jesus. Aí conheceu e decidiu se transformar. Quem somos nós para julgar? Às vezes vai dar um ótimo homem de Deus para se casar, vai dar uma ótima mulher de Deus para se casar. Aí tem gente que aponta para o passado, tem gente que aponta até para o futuro. Ó, vai acontecer isso. Quando eu me converti, há uns 24 anos atrás, uma colega minha de igreja se casou e eu vi gente detonando: não vai dar certo. Ela está casada até hoje. Até hoje, disseram que não ia dar certo.
E algo que me chama a atenção, mas é que muitas vezes é um rapaz da igreja que se interessa por uma moça da igreja e o pessoal taca a lenha. Eu confesso que eu fico sem entender, porque parece que é um rapaz que está buscando alguém no mundo, ou uma moça que está buscando um rapaz do mundo. Tipo assim, se nem os da igreja servem, então quem é que vai servir? Né? Diz a palavra de Deus que ali começou a ter essas críticas relacionadas à escolha de Moisés. As pessoas falam que serve, falam que não serve, né? Tem gente que é hipócrita, porque elogia, eu já vi isso acontecer, elogia uma pessoa, não, fulano é nota 10, é bênção, até fulano ou fulana se interessar pelo seu filho. Aí a pessoa fecha a cara, tipo assim, é bom para os outros, para o meu filho não, para minha filha não. Olha a hipocrisia. Mas não era bom? Não era bênção? Então Deus é aquele que nos conhece, né? Miriam era uma mulher de Deus, mas nesse momento ela estava sendo uma mulher carnal. Percebam que quem estava criticando Moisés foi Arão e Miriam, irmãos de Moisés. Quem critica são os irmãos, né? Fazendo uma analogia, né? São os próprios irmãos que criticam, que não aceitam. Estou falando no sentido de igreja, de ministério e às vezes também de família, né? Que aqui é irmão de sangue, né? Foi na apologia dos dois lados, tem irmão de igreja e irmão de sangue. Às vezes é a tua família que não aceita, né? É a sogra que não quer, o sogro que não quer, o cunhado, às vezes amigas ou amigos, né? Tio, por aí vai. E você tem que buscar a Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Certamente ele tem o melhor para você. Ele não vai querer que você caia no laço, né? Ele não vai querer que você seja traído, decepcionado. Então, o texto nos diz, amados, me chama a atenção, que o texto fala, né? Que eles começaram a criticar porque Moisés se casou. Olha o versículo 1. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés. Por quê? Tem um motivo. Porque ele havia se casado com uma mulher cuxita, uma mulher etíope. Começaram a crítica porque tinha um motivo. O motivo foi o casamento dele. Tem gente que nunca diz nada. Aí de repente começam as críticas. Por quê? Porque casou. Porque postou. Porque alguém está orando para ver se vai dar certo. Porque alguém deu um novo passo. Quando você não estava com ninguém, pensando em ninguém, ninguém dizia nada. Começou uma vida sentimental, uma esperança, uma perspectiva, uma expectativa. Começam também as críticas, né? Vem os olhos, as atenções. Perceba que aqui você vai ver gente criticando a vida sentimental de Moisés. Mas você não vai ver Deus criticando a vida sentimental de Moisés. Mas você vai ver Deus criticando quem estava criticando a vida sentimental de Moisés. Isso me chama a atenção. Né? Deus não está reclamando, Moisés, eu não gostei, eu não me agradei, não era a mulher que eu queria para você está errado. Né? Não, Deus criticou os críticos. Olha que interessante. Às vezes quem está te apontando, Deus está apontando para essa pessoa. Deus está vendo quem está julgando. E quando você olha para esse texto, você vê que a maldade não estava em Moisés. Deus poderia falar, olha, Moisés errou, né? Deus fala. Sansão errou porque Sansão ele quis uma mulher que era Deus do povo, né? Deus poderia reclamar aqui, né? Deus nunca quis, né, uma mistura, estou falando de julgo desigual, né? Deus nunca quis julgo desigual, israelita buscando povos pagãos com idolatria e pecados. Mas não é o caso de Moisés. A maldade não estava em Moisés, a maldade estava em Miriam, em Arão. Por isso Jesus disse, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Aí chegou na parte. Se a luz que habita dentro de ti são trevas, que tremendas trevas são. Palavra de Jesus. O que ele está dizendo? Tem gente, amados, que a maldade não está no outro, na situação. A maldade já está no olhar. Eu já olho para você com maldade. Eu já olho para você te julgando. Eu já olho para você te apontando. Não está no outro, está em mim. Eu já olho, né? Olha, você viu? Olha o que está acontecendo. E Deus conhece. O Espírito Santo sonda a mente e o coração do homem. Ele vê as palavras, ele vê os cochichos, ele vê as fofocas, ele vê as conversas, ele vê as intrigas, ele vê os pensamentos. Ele vê tudo. Então Moisés era um homem de Deus.
Os teólogos eles ficam discutindo para ver qual era o homem de maior intimidade com Deus no Antigo Testamento. Há quem diga que foi Moisés, há quem diga que foi Elias, não sei, Deus sabe. Então, em vez das pessoas focarem na intimidade que Moisés tinha com Deus, né, que homem de Deus, né, vou admirar, vou me espelhar, eles estavam focando na intimidade que ele adquiriu com a esposa dele. Às vezes, a gente tem que focar naquilo que é fruto, naquilo que é o melhor que a pessoa tem e deixar os detalhes particulares, os detalhes pessoais de cada um. Então, a respeito da identidade dela, que fala que ela era cuxita, no primeiro sentido, cuxita significa ali alguém que nasceu em Cuxi. Cuxi é uma região sul, uma região ao sul do Egito. Então, nessa primeira teoria, seria uma segunda esposa de Moisés. Porém, há outros estudiosos que dizem que Cuxi seria a abreviação de uma palavra que tem a ver com midianita. E aí não seria uma segunda esposa de Moisés, mas sim um reforço da primeira. Moisés casou com Zípora, filha de Jetro, e ela era uma mulher midianita, né? Diz a palavra de Deus que ali Miriam se levanta contra essa mulher. Por ser cuxita, né, região de Egito, Etiópia, há quem entenda que Miriam estaria agindo com racismo. Os estudiosos falam disso, né? Casou com uma mulher morena, era o gosto dele, né? E Deus não aceita racismo. A Bíblia fala que Deus não aceita acepção de pessoas, discriminação. É possível que ela olhasse, né, e pensasse, né, essa mulher não é digna. Quantos não fazem isso? Eu sei que isso não é pregado, mas está na Bíblia. Está na Bíblia, tem que pregar. Há quem entenda que Miriam agiu com racismo. É porque nós costumamos apenas a pregar as partes boas das pessoas, né? Mas quantos na Bíblia já erraram? Já falamos sobre isso, né? Noé já se embriagou, Davi já adulterou, Moisés matou. E talvez Miriam tivesse um momento aqui de inveja, de racismo. Porque essa mulher, ela, ao se casar com Moisés, ela ganha um status. Todos nós sabemos que quando o homem é um bom partido, isso respinga na mulher, respalda na mulher, né? Ou é a mulher do fulano, é a mulher do grandão, e Moisés era um cara. Isso é indiscutível. Moisés conseguiu liderar o povo para tirar do Egito, enfrentou o faraó. Moisés é um cara que simplesmente estendeu a mão e o mar vermelho se abriu. Por que acontece isso? Né? Quem está perto de uma pessoa assim é visto. Você olha, não, é o filho de fulano, é a esposa de fulano. Então meio que começou a um entendimento de que meio que começou a ter uma inveja. Né? Por que ela? Ah, pastor, mas Miriam era irmã, mas talvez não tivesse tanto em evidência, né? Nesse momento. Né? A mulher escolhida, e isso acontece, amados. Então havia uma crítica, né, por ela ser uma mulher estrangeira. E o que importa não é ser estrangeiro, mas sim o caráter. Quantos estrangeiros Deus não converteu? Paulo era estrangeiro, né? Ruth, os maiores exemplos de mulher de Deus, Ruth não era israelita, Ruth era moabita, povo de Moab, mas ela conheceu o Deus de Israel e se converteu, a ponto de não querer largar mais esse Deus. Então Deus faz. A Bíblia fala, né, para cuidar bem do estrangeiro. O próprio texto fala, olha, cuidem bem dos estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros no Egito. E Moisés cuidou tão bem da estrangeira que casou com ela, né? Isso aí eu vou dar um cuidado especial. Vai dar até aliança. Então, pelo fato de Moisés ter se casado com uma mulher não israelita, começaram agora a criticar a intimidade de Moisés. Veja o nível da carnalidade, né? Estão com raiva da mulher de Moisés e agora vão atingir o próprio Moisés. Acaso Deus só usa ele? Acaso Deus também não fala pela nossa boca? Começam agora a criticar a intimidade de Moisés com Deus, a legitimidade. Olha, eu acho que Moisés não é tão homem de Deus não, olha essa mulher aí que ele casou. Começam a criticar Moisés se ele teria legitimidade de ser profeta, de ser porta-voz. Você acha que você pode falar de Deus? Você ainda pode pregar sobre Deus? Porque essa sua mulher aí, eu acho que mostra que você não tem visão. Estou colocando um popular, né? Começaram a criticar Moisés, especificamente no seu chamado. Né? Contestar o chamado dele por quem está com ele. E as pessoas fazem isso hoje. As pessoas apontam você com base em quem está com você também. Né? E eu quero dizer, amados, que chamado é algo individual. É
Muito bom quando Deus levanta pessoas, né? O mesmo dom, o mesmo chamado, não sou contra, né? Mas não está na Bíblia essa obrigatoriedade. Isso é uma religiosidade. O povo inventou isso, né? Ah, o pastor tem que estar casado com a pastora. Ah, o pregador tem que estar casado com a pregadora. O cantor com uma cantora. Onde está isso na palavra de Deus? Chamada individual. Até porque a própria Bíblia fala que terão dois numa cama, um só que fica. Cada um sabe o quanto quer buscar a Deus ou não, se ora mais, o marido ora mais que a esposa ora mais que o marido. Às vezes não tem mais tempo, né? Às vezes a mulher ora mais porque está em casa. Estou falando de machismo, né? Mas estou dando um exemplo, né? O outro não tem tempo, um gosta mais de ler, um é mais focado em outras coisas. Então o chamado, amados, é algo individual, certo? Intimidade com Deus é algo individual. As pessoas inventam uma espécie de jugo ministerial, né? Se é de uma igreja, não pode se ver com o outro da outra igreja. Onde é que tem isso na Bíblia? A Bíblia não fala de placa, né? Uma das coisas que eu amo de ser pastor itinerante é essa comunhão com irmãos e pastores, tudo quanto é canto. Porque no céu não vai ter placa. Sai de onde? Vai ter santidade, né? Vai ter isso em comum, vai ter Cristo. O céu não é feito para assembleanos, presbiterianos, metodistas, batistas, pentecostais. O céu é feito para quem nasceu de novo. Até Israel foi dividido em 12 tribos, né? Cada um com a sua particularidade. Eu vejo as igrejas assim, sabe? Cada um com a sua característica, né? Mas o povo é um só. O Deus é um só. Mas entenda que eu não estou falando de jugo desigual. Jugo desigual é pecado, né? Não há comunhão entre a luz e as trevas. Não faz sentido você ser uma pessoa de Deus e querer a pessoa do mundo para você. Daqui a pouco vai dar errado, né? Um quer ir para a igreja, outro quer ir para a balada, né? Um fala coisas que edificam, o outro xinga, fala palavrão, né? Não bate as histórias, né? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Você tem que buscar algo de Deus para a sua vida. Nós não podemos julgar. Às vezes um casal ele começa no mundo, né? Estava no mundão, se casou, aí um se converte e o outro não quer se converter. Aí eu vou julgar o que se converteu? Vou mandar ele separar? Não faz sentido. É isso que as pessoas fazem, né? Elas julgam você por uma situação e nem sabe a situação, nem sabe a escolha. Às vezes os dois estão na igreja e um desvia. Um ficou, o outro desvia. Eu vou julgar o que ficou pelo que desviou, o problema do que desviou. Se morrer vai para o inferno. Mas eu não posso condenar o que ficou. Porque cada um tem o seu coração, sua mente, né? Não é fácil a vida dois. Primeiro casal da terra já deu errado, né? Não estou nem dizendo entre eles, mas entre eles e Deus, que é o principal, né? Então, há quem entenda que Miriam se levanta por uma questão de inveja. Então, no versículo 2 fala, né? Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Então, eles não estão negando que Deus falava através de Moisés. Eles estão apenas tentando diminuir o chamado de Moisés. Diminuir a espiritualidade. Olha, você até é mulher de Deus, mas não é tudo isso não. Olha, você até que é usado por Deus, mas também não é tudo isso, né? Tem gente que é assim, amados, quer desprezar, né? A intimidade de Deus, a intimidade que alguém tem com Deus, né? Joga para baixo. Não sei qual é o propósito disso, né? Jogar alguém para baixo, né? Não canta tudo isso, não prega tudo isso. Essa igreja eu não senti nada quando eu fui lá, né? Quando você tocou, tem gente que é assim, carnal, né? Espírito de Miriam, nesse sentido, né? Porque ela tem outros lados, outros momentos positivos. Então aqui, meus queridos, tem pessoas que querem diminuir os outros, menosprezar os outros, certo? Aqui reflete uma espécie de ciúme ministerial. Por que ele é ousado? E eu não? Por que ele? Por que ela? Por que o pastor ungiu fulano? Por que esse ciclano está naquele cargo? Ciúme ministerial não é de Deus, amados. O apóstolo Paulo diz que ciúme é obra da carne, né? A gente pensa que ciúme é só homem e mulher, né? Não, a gente tem ciúme de amigo, né? Nós somos amigos, aí de repente chega outra pessoa, que vai estar ficando amigo dele, parece que é só meu. Não é de Deus. Pessoas que não compreendem isso, né? Aprenda a reconhecer que alguém vai ter uma voz bonita para louvar. Você prega, mas também prega bem melhor do que você. E uma igreja tem tantos, mas outra igreja é maior, né? É louvável, é admirável você reconhecer quando alguém tem mais, conseguiu mais, né? Ah, eu ganhei tantas almas na minha vida. Você conseguiu o triplo que você brincando. A glória é de Deus.
Nós não estamos aqui para competir. Não é uma competição, não é marcar pontos, né? Aqui nós estamos para glorificar Ele. Tudo aqui é para a glória de Deus. Cada palavra, cada oração, cada entrega, né? Cada ensaio. É humildade, é submissão para a glória do Senhor. Então, perceba que Arão, Miriam e Moisés, eles tinham lugares importantes para Deus. Preciso que você entenda isso. Que a carnalidade começou a tomar conta, a carnalidade entrou no meio do povo de Deus. É sobre isso que eu vim pregar hoje. Os três eram pessoas de Deus, viu? Moisés, Arão e Miriam. Os três, lá, a Bíblia fala em Miqueias que Deus escolheu os três para liderar o povo de Israel. Só que, claro, Moisés com uma patente maior. E esse foi o problema, porque os outros não estavam aceitando. Arão era de Deus? Era. Ele foi levantado como sacerdote. Sacerdote é pastor. Arão era um pastor. Arão foi o que falou com Moisés, junto com Moisés ele foi diante de Faraó para falar, porque Moisés estava sem poder falar, né? Ele era gago ou pesado de língua, conforme a tradução. Já Arão tinha uma oratória melhor, se expressava melhor, ele foi diante de Faraó, teve seu papel importante ali, sempre anunciando, olha, libere meu povo, né? As pragas vão vir aí. E Miriam também foi de Deus. A Bíblia descreve Miriam como uma profetisa. Miriam foi responsável por salvar o irmãozinho Moisés, né? Há um decreto de Faraó, mate todos os meninos varões, né? 2 anos para baixo. Ela corre com o menino, né? Põe na água, vigia, né? Para não afundar, se certifica de que o menino vai ter um futuro. Ela é a irmã mais velha que o do irmãozinho mais novo. Teve seu papel. Só que agora, perderam o foco. O foco agora é status, é estrelismo, né? Estamos aqui reunidos, mas eu estou me sentindo ofuscado porque você é uma bênção. Eu quero ser mais usado que você, eu quero ser mais visto que você, eu quero ter mais elogio que você, eu quero ser mais bajulado, eu quero ter mais poder, e isso não vem do Senhor, amados. Deus ele fere Miriam porque tem coisas que Deus ele tem que colocar um freio. Deus tem que colocar um freio na inveja, na fofoca, na intriga. Porque se isso avança, destrói. A Bíblia diz que um reino dividido não subsiste. Quantas amizades se perderam? Quantos ministérios, quantos grupos se desfizeram? Quantas pessoas não saem da igreja, né? Por causa de sentimentos carnais, como esse que nós estamos relatando. Então, Arão e Miriam eram irmãos mais velhos de Moisés, só que Deus escolheu o mais novo. Deus faz isso. Ah, mas é o caçula, é o mais novo. Quem é você? É quem Deus escolheu. Gideão era o mais novo. Jacó era o mais novo. Davi era o mais novo. Salomão era o mais novo. E aí? É Deus que escolhe. Eu sei que na lei do homem vem primeiro o primogênito. Só que tem horas que há últimos que serão primeiros. E primeiros que serão últimos. Então eles falam, será que o Senhor tem falado apenas por Moisés? Olha a pergunta dele. Será que o Senhor tem falado apenas por Moisés? Será que o Senhor tem falado só por Moisés? E aqui que está o X da questão. Eles não estão agora dizendo que Moisés governou mal. Mas a raiva deles é que parecia que Moisés estava governando sozinho. E eles queriam governar também. Briga pelo cargo. Briga pela liderança, briga pelo púlpito. É isso que estava acontecendo. Ah, Deus só usa ele, só tem ele aqui falando. Estão aqui literalmente, amados, criticando o líder. Gente que critica o líder. Gente que critica o profeta. Gente que critica o pastor. Eu quero deixar bem claro que eu não combino nada com ninguém, não. Eu prego aquilo que Deus me dá. Eu posso tomar as igrejas, né? Aí fiquei, chamou um pastor itinerante de fora, se talvez combinou alguma coisa. Não tenho tempo para isso, amados. Quem sabe a sua vida é o Espírito Santo. A gente só abre e vamos lá. Essa que ardeu no coração vai ser essa hoje. Para a glória de Deus, né? Eu costumo ter um controle pessoal para evitar de repetir palavras. A gente vem tanto, né? Senão a gente esquece. Vamos para a próxima, né? Para nos edificar cada vez mais. Então o texto vai nos dizer, meus queridos, que aqui eles estão se levantando contra a liderança.
Às vezes é como certas igrejas onde, por exemplo, tem um pastor que é o presidente, né, o fundador, aí tem uns pastores que começam a ter uma inveja, sabe, querem tomar a posição. Isso é triste, né, mas acontece, eu já vi. É horrível, né, sai, leva parte das ovelhas. Não é de Deus. Nós estamos aqui para somar. Está escrito: quem não ajunta, espalha. Também não tem ele falado por meio de nós. Olha o que eles estão dizendo. Deus só usa Moisés. Também não tem ele falado por meio de nós. De fato, como eu falei, Miriam é uma profetisa. Só que não adianta ser um profeta se você é uma pessoa carnal. Deus não erra, mas a pessoa erra. Eu já comentei isso com vocês. Né? No voto de Jefté, eu ia falar que o Espírito do Senhor é o poderoso de Jefté. Só que depois disso ele tomou uma decisão errada. Ele fez um voto que ele meio que se arrepende. Por quê? Porque Deus erra? Não, quem erra é a pessoa. Você pode ser mulher de Deus, pode ser homem de Deus, mas Deus não vai compactuar com todas as suas decisões, todas as suas escolhas. É que nem Samuel. Samuel era indiscutivelmente um homem de Deus. Desde menino ouvia a voz de Deus, profetizava, acontecia e tal, um monte de coisa. Dá uma pregação falsa de Samuel. Só que quando ele vê a casa de Jessé, ele erra e erra feio. Porque ele acha que um dos filhos mais velhos de Jessé, olha o que Samuel fala. Certamente é esse que Deus escolheu. O Espírito Santo falou: não. Aleluia. Porque o homem olha a aparência, eu vejo o coração, não escolhi ele. Ele é alto, ele é forte, mas eu não escolhi ele. Passou o outro foram 7. Nenhum deles eu tinha escolhido. E quem escolheu não estava nem ali. Estava lá atrás das malhadas cuidando de bicho. O caçula, Davi. Então Miriam era uma mulher de Deus, mas aqui ela errou. Né? Aqui ela estava sendo uma pessoa carnal. Quando eles falam assim, não tem Deus falado por meio de nós, é justamente porque Arão foi o primeiro a falar com o faraó. Né? Moisés não queria ir. Lembramos da história. Quando Deus chama Moisés é covarde. Ah, Deus, eu não sei falar. Aí Deus fala: já que tu não sabe falar, teu irmão Arão tem boa oratória, vai contigo, mas vocês dois vão lá falar com o faraó. E avisa que é para liberar meu povo. Então, Arão agora ele se soberbece. Eu fui, né, diante de faraó, eu fui usado por Deus, né, diante de faraó para falar. E ele usa isso para atacar Moisés. Certamente agora Moisés já estava mais avançado, né? Já desenrolou, criou ousadia. Olha para a sua vida. Quantos de nós no começo se tremia todo, né? De frio na barriga, pegar o microfone errava, né? Olha para você hoje, você melhorou, você amadureceu, todo mundo passou por isso. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé, mas no começo ele não cria. A Bíblia fala que Deus falou que ia dar um filho para ele e ele não creu. Está na Bíblia, leia. É porque a gente não pega essas partes. Aí depois de um tempo é que ele passou a crer, ou seja, foi uma fé que foi amadurecendo. É como uma pessoa que tem um coração duro, né? E vai se quebrantando, mas no começo ele não creu. Ele achou que não era possível um homem idoso, casado com uma mulher idosa, ter um filho naquela idade. Então as pessoas, elas não são perfeitas, né? Mas em Cristo você vai melhorando, você vai aperfeiçoando. Perceba que Deus usou Miriam realmente, né? Usava Miriam, usava Arão, mas o fato de Deus te usar, olha só uma alerta, o fato de Deus te usar, cuidado, para que o fato de Deus te usar não seja motivo para você criticar Deus usando os outros. Deus te usa, mas os outros também, e aí? Aleluia. Cuidado para não criticar o outro, porque o outro é usado de uma forma diferente da sua, não é? Não tem que ser crer em você, por que tem que ser crer em você? Ou do seu jeito. Deus chama pessoas diferentes. Você acha que um culto na África é igual ao nosso aqui no Brasil? Você acha que um culto nos Estados Unidos é diferente? Olha, até os cultos, falam que até os cultos nos Estados Unidos, né? Tem os de pessoas de cor, né? E os outros, até isso muda. E não tem a ver com cor, tem a ver com animação, né? As igrejas evangélicas, né? De pessoas negras, né? São extremamente animadas. E eu não critico, eu acho até bonito. Você acha que é o mesmo culto do Japão? O japonês é tão quietinho, mas tá lá, falando de Jesus. Tá lá, adorando aquele jeitinho quietinho, tão diferente de nós. E creio eu que Deus está recebendo. Quem sou eu para dizer que Deus está recebendo, né? O louvor de um africano, de um norte-americano, de um japonês ou alemão e por aí vai. E o texto fala que eles falaram mal de Moisés, mas diz assim: e o Senhor ouviu isso. Arão e Miriam falaram de Moisés, tocaram em
Moisés, o texto fala, e o Senhor ouviu isso. O Senhor está ouvindo você que está falando mal do seu irmão. Deus está vendo quem está falando mal do seu próximo. Moisés era o líder. Deus está vendo quem está falando mal da liderança. O Senhor vê. Tem gente que pensa que só vê o glória da igreja, né? Ele vê você lá fora. Ele vê as conversas no WhatsApp. Ele vê as redes sociais. Ele vê o coração. Deus fala que Moisés era o homem mais paciente da terra, né? Ou manso. Aleluia. Por paciência, você lembra logo de Jó, né? Vamos comparar Moisés com Jó nesse sentido. E a Bíblia fala, amados, que a paciência, ela é fruto de tribulação. Mas quanto mais a pessoa é atribulada, ela vai crescendo em paciência, porque ela aprende a lidar com a prova. No começo, né? Aquele novo convertido, ai pastor, eu tenho que conversar contigo, porque eu fiquei sabendo que a irmã tal, isso, aquilo. Aí depois de anos, você nem liga mais. Você, de novo, mais uma vez. Já não veio o mandou secretário, você acostuma, né? Então ele é um exemplo de paciência. Quantas vezes aquele povo reclamava, murmurava, porque Moisés não tem pepino. No Egito tinha cebola, na Bíblia. Moisés, aqui não tem pepino, aqui não tem cebola, está faltando água, nossos filhos vão morrer aqui, eu não estou vendo o canal. O povo só reclamava e o cara lá, Deus me ajude, Deus me conduza. Tinha momentos que ele também se estressava, estourava, mas ainda assim era paciente. Nós podemos comparar Moisés com Jesus, porque a Bíblia fala que depois de Moisés ele ia levantar um profeta como ele, que era fiel em toda a casa, isso cumpriu em Cristo. Jesus disse: "Eis como eu que sou manso e humilde de coração. O Senhor pelejará por vós, e vós os calareis." Quem nunca ouviu esse texto foi com Moisés. Era Moisés se calando e Deus fazendo. Quando você se cala, Deus intervém a seu favor. Não precisa dizer nada com ninguém. Então, falando mal de ti, fique calmo, Deus vai intervir. Você não está vendo aqui Moisés tomar uma atitude, mas você está vendo Deus de Moisés tomando. Deus vê os questionamentos a seu respeito. Deus vê o que estão falando a respeito de você. Então, no versículo 4, Deus deu ordem aos três, né? Moisés, Arão e Miriam, para irem à tenda do encontro. Então, amados, isso aqui é muito tremendo, porque quando surge um problema, a gente tem que sentar para conversar. E é algo que a igreja atual está em decadência. Eu sou de uma época que existia uma coisa chamada gabinete pastoral. Hoje parece que está em extinção, né? Houve uma história, houve um lado, nem se dá o luxo, né, de investigar do outro para saber se é verdade. Acredita no primeiro, já julga, já aponta, não sente de fato o que está acontecendo, pega o microfone, lança uma indireta. Desse jeito. Aconteceu algo, aconteceu um problema, um falatório, tem que chamar para conversar. Olha, nós estamos reunidos aqui, eu sei que é uma situação constrangedora, mas nós temos que cumprir a palavra, né? Chegou a informação que fulano disse isso, alguém se sentiu afetado, o que está acontecendo? Aí a pessoa gosta de falar por trás, né? Quando é pela frente não fala. Aí ele disse que foi fulano, já passa ficando. Se foi fulano, então vamos trazer fulano também. Agora se não foi, fulano vai dizer, olha, isso não é verdade, não me disseram nada, e aí? Enfim, amados, temos que fazer isso. Muitas injustiças estão ocorrendo dentro da igreja, do ministério. Porque não se investiga mais, não se conversa mais, né? Fofoca, intriga, tem que ser cortada pela raiz. Se está afetando alguém, né? Tem que ser conversado para que o diabo, ele que é o nosso inimigo, não venha prosperar, não venha cirandar. Deus, o próprio Deus chamou os três. Estão falando mal, estão perguntando, vem para a igreja. Vem que eu, Deus, quero falar. O pastor dos pastores quer conversar com você. Vamos sentar para conversar, para ver o que está acontecendo. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, diz o texto, e Deus resolveu isso aqui. Porque quando Deus desce, Ele resolve. Quando Deus chama Moisés, Ele diz assim, desci para livrar o meu povo do Egito. E livrou. Na Torre de Babel, Deus não estava no negócio, Ele falou, desçamos e confundamos. Deus desceu e resolveu, acabou com aquilo. Sodoma e Gomorra, né? Os anjos desceram e destruíram. A oração de Daniel não estava sendo respondida. Deus mandou o arcanjo Miguel. Quando o arcanjo desceu, na hora resolveu. O príncipe da Pérsia perdeu. Nós estávamos totalmente condenados ao inferno. O que Deus faz? Manda seu filho, Jesus. Ele desceu à terra.
morreu na cruz do Calvário, agora você tem acesso aos céus. O problema do inferno, né? Eu resolvo, ele está dizendo, né? Mandei meu filho descer, né? Para vocês terem uma chance de vir para cá. Para vocês um dia subirem. Então ele fala no versículo 7 e 8, olha, quando eu uso um profeta, eu me revelo a ele em sonhos e visões, né, revelações, mas não é assim com o meu servo Moisés. Com ele eu falo face a face. Glória! Acaso, porventura, vocês não temeram falar contra o meu servo? Vocês não tiveram medo não de falar do meu ungido? É o que Deus está perguntando. Vocês tinham que ter medo de falar do meu ungido. Olha o que Deus está dizendo. Vocês tinham que ter medo de levantar a voz contra aquele que eu levantei. Ele não está aí porque ele quis. É um aventureiro. Achou que ia se encaixar aqui, pegou um espacinho. Não. Tem gente que Deus levanta. Aleluia! E é perigoso você se levantar contra aquele que Deus levanta. Porque ele se responsabiliza. Chamar Deus não é fácil, já tem o fardo, já tem a carga, né? Já tem as tribulações, já tem tudo. Aí uma pessoa, eu vou lá e vou dificultar ainda mais. Pode até dificultar, mas a cobrança vem. Entenda que eles começaram a se comparar com Moisés. Amados, cada um usa de uma forma. A gente fica querendo imitar a pregação do outro, né? A forma de louvar, né? Eu tenho que ter uma igreja assim, porque falando ter uma igreja assim. Siga a direção que Deus te deu. Cada um é de um jeito. E não dá para reprovar quem Deus aprovou. Moisés era um aprovado de Deus. Pode não estar na sua aprovação. Cuidado para você não estar reprovando aquele que Deus está aprovando. Olha o que ele fala. Meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Que perigo mexer com quem é fiel. Aleluia! Não é aquele crente meia boca não, é o fiel. Não se desvia. Aí ele fala, com os outros eu me revelo em sonho, visões. Você tem um enigma, né? Eu tive um sonho, irmã. Né? Eu vi isso, eu vi aquilo. O que será? Né? Quem que não pergunta isso, né? O que vai acontecer? Né? Você tem que interpretar. Não, com Moisés é face a face, é direto. Eu vou fazer isso, ponto. Não tem que interpretar nada. Com ele eu falo face a face. É interessante que ele fala assim, olha o que Deus está dizendo. Olha que forte nesse texto. Com os profetas eu me revelo em sonhos e revelações. Não é assim com Moisés, com ele é face a face. Sabe o que ele está dizendo? Aqui estão os profetas, né? Já se acham o máximo. Eu sou profeta, Deus fala comigo, Deus me usa. Aqui estão os profetas. Moisés está acima dos profetas. Pesado, né? Pesado. Eu coloquei Moisés num nível que está acima, porque vocês têm que receber uma mensagem. Ele não, eu levo ele para a minha glória. Aleluia! Até que entenda que na grande tribulação, as duas testemunhas, Apocalipse 11, tem gente que prega que é Elias e Enoque. E eu respeito, mas eu creio que é Elias e Moisés. Porque o texto fala dos sinais que aconteceram com Elias e os sinais que aconteceram com Moisés. E acho que realmente ele tem uma relevância para estar lá naquele momento. Imagina, na grande tribulação, enfrentando o anticristo, quem vem? Eu vou requisitar Moisés. Aquele carinha lá da Bíblia que aconteceu aqueles milagres pequenos. Deus sabe trabalhar, mas Deus sabe o que ele faz. Aí tem gente que diz assim, pastor, mas a Bíblia fala que o próprio Deus diz que nenhum homem pode ver a minha face e viver. Realmente. Mas olha o que ele fala. Eu falo com Moisés face a face. Não está dizendo que Moisés via. Entenda uma coisa. Falar face a face quer dizer que eu estou com a minha face próxima da sua face. Eu estou próximo de você. Eu posso ser cego e estar falando face a face com você. Eu não estou te vendo, mas eu estou falando face a face com você. É isso que ele está dizendo. Eu não deixei Moisés ver, porque se ver ele morreria. Mas eu estava pertinho dele, de uma forma que eu não fico com vocês. O próprio Deus está esnobando os outros, né? Arão e Miriam se achando, aí eles vão lá e abate. Não se acha não, viu? Porque eu sou mais com ele do que eu estava sendo com vocês. Deus abate quem se exalta. Glória! É por isso que João Batista disse, né? Que eu diminua e ele cresça. E o Senhor cresça. Diz a palavra de Deus. Deus fala, por que não temeram criticar o meu servo Moisés?
Então Deus fere Miriam com lepra. Veja a gravidade de mexer com alguém de Deus. Deus fere, amados. Eu não estou dizendo que Deus é imediatista, né? Ah, fulano falou algo de mim, ainda hoje vai acontecer. Eu não posso dizer isso. Mas de uma forma onde Deus faz. Aí a pessoa está passando um aperto, está passando um acusto, não sabe o que foi. Vai ver se não foi uma língua grande, uma língua comprida. Né? Por que eu estou passando por isso? Deus olha, faça uma reflexão, examine se o homem é assim mesmo. Tentaram envergonhar Moisés publicamente. Agora quem saiu envergonhado? Arão começa a pedir clemência. Moisés, clame a Deus. Ó, mudou a ordem, né? Antes estava falando mal de Moisés, agora vai pedir oração. Ei, Moisés, ora, porque ele te ouve. Arão está angustiado porque a irmã deles, Miriam, ficou leprosa. Mas não foi ele que fez besteira? Tem gente que apronta e fica angustiado. É a pessoa que apronta e fica emburrada. É que nem o rei Dário. O rei Dário assinou o decreto que lançou Daniel na cova. Só que ele não sabia que ia lançar o amigo dele, que o rei Dário era amigo de Daniel. Aí depois que ele viu, ele ficou sem querer comer. Tentou desfazer, mas não tinha mais como desfazer. Ficou empurrado. Mas não foi ele que jogou o amigo na cova? É que nem Acabe. Preguei isso recentemente aqui, né? Acabe e Nabote. Acabe quis a pulso comprar a vinha de Nabote. Nabote não quis vender. Ele ficou empurrado. E o cara obrigado a vender, As pessoas têm que tomar decisões erradas e ficarem empurradas, como se ela merecesse aquilo. Às vezes a pessoa que errou, escolhas erradas, fez o que não era para fazer, e depois quer jogar tudo para Deus, para os outros, para a igreja, para o pastor, não está dando certo. E ele diz assim, Arão fala assim para Moisés: não permita que a sua irmã fique como um feto abortado. Isso aqui traduz, amados, a forma como ela estava deformada, né? O que é um feto abortado? Um feto é um embrião, é um bebê, né? Ao contrário do que alguns só o sangue de Jesus fala que não é vida sim. A embriologia já fala de uma existência humana, né, na concepção, quando Isabel estava gestante de João Batista e Maria se aproxima, né? Aí vai falar que o bebê ele se estremeceu porque Maria, né, aquela que tinha sido escolhida para dar a luz a Cristo, tinha chegado. Deus até um embrião, até um bebê Deus usa na barriga da mãe. Como não dizer que é uma vida, né? Então perceba que um feto abortado é um bebê que não se formou ainda, não está pronto, e ele é deformado, né? Ele foi expulso, expelido, né? O corpo da mulher não conseguiu reter ou foi retirado de lá, expulso. Então, ela não estava bonita. Certamente ela estava desprovida de aparência, né? Não foi só uma lepra por ser doença. Certamente ela ficou desfigurada. E por isso ele fala, né? Não permita que a sua irmã fique como um feto abortado, né? Ela está monstruosa. Deus feriu ela mesmo, né? Queria tanto aparecer que ficou o contrário. Essas foram as palavras de Arão para Moisés. Parecida como neve, que nem Geazi. Geazi, quando ficou leproso, também ficou com aparência de neve, branco, né? Branco demais, né? Um branco estranho. Nós podemos comparar Miriam, amados, com um morto, com um cadáver. Porque na lei do Antigo Testamento você não podia tocar num morto, porque um morto é algo impuro. Se você toca em algo impuro, você fica impuro também, você se contamina. E assim era o leproso. Por isso que mandaram ela sair do acampamento, tira ela da igreja, se afasta ela ali do povo, né? Porque ela é uma pessoa impura. E quando tiver assim, um cadáver, não fica no nosso meio, né? Quando a pessoa morre, tem que enterrar. Você não morre e fica em casa. Então ela foi tirada do convívio das pessoas, não pôde mais ficar ali, vai ser afastada, isolada do acampamento. Ambos têm a aparência de definhar. São os motivos por qual o nosso velório, o nosso luto é muito rápido, né? Tem que enterrar rápido porque apodrece rápido, né? Então a aparência dela é como se fosse se acabando, definhando. Uma pessoa sem saúde, né? Sem Deus, amados, o que nós somos? Se não for o Senhor nos dando saúde, fôlego de vida, não somos nada, exatamente. E ambos não têm sensibilidade. Uma pessoa leprosa, não falo como pastor, mas como biomédico, uma pessoa leprosa, ela não sente. Muitos leprosos não sentem, né? Você pode apertar, afogar, não sente. E morto sente? Também não sente. Já morreu. Só sente quem está vivo. Então foi assim que ela ficou.
O texto fala que Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, tem misericórdia, cura. Deus está ensinando a gente a ser crente, amados. Você tem que orar por aqueles que te perseguem. Aleluia. Mesmo que você falando mal de ti, te caluniando. Ah, mas não é fácil. Ninguém disse que era fácil. Isso aqui é caminho de porta estreita, né? Alguém lança maldição para você, mas tu é crente, tu vai lançar é bênção. Você não deseja o mal. Aqui não tem macumbeiro. E se tiver, vai se converter, né? A gente deseja o bem, não o mal. Jesus disse, né? Abençoe aqueles que vos perseguem. Abençoe, não amaldiçoe. Palavras do mestre. Então ele ora por ela. Você não vê ele se alegrando diante da punição de Deus. Você não vê Davi se alegrando quando Saul morreu e Saul tentou matar Davi, tentou prejudicar Davi, né? Quem é de Deus não se alegra quando Deus abate, né, aquela pessoa das más línguas, da perseguição, do julgamento. Deus abate, mas você continua sendo crente. Porque a vingança não é tua, a vingança vem de Deus. Está na Bíblia, né? A mim pertence a vingança. Você não pode se vingar, mas ele pode. Quem é que pode impedir Deus de se vingar? Deus é aquele que mata e não é preso. Quem pode? Ah, eu vou colocar algemas em Deus porque eu soube que ele matou alguém. Não tem como. Ele faz o que ele quiser. Sua vida é permissão dele. A morte de alguém é permissão dele. Ele exalta, ele abate, ele honra. Aleluia. Ele envergonha, ele escancara, ele permite algo, ele não permite outro algo. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Deus fala, né? Se um pai cuspir no rosto da sua filha, não vai ficar humilhada? Tem que se afastar? Cuspe na Bíblia tem a ver com humilhação, né? É uma afronta muito grande, né? Alguém cuspir na sua face, né? Você se sente humilhado, né? É como se alguém estivesse tirando impurezas e jogando sobre você. É uma afronta literal, é digno de você chorar. Passar uma situação como essa. Isaías fala sobre isso. Então Deus estava literalmente humilhando, né, aquela mulher que falou mal de Moisés, que tocou em Moisés. E o texto vai nos dizer, meus queridos, que Miriam falou mal de Moisés, mas foi curada através da oração dele. Isso me lembra os amigos de Jó. Os amigos de Jó falaram mal de Jó, né? Se você for ler o livro de Jó, você vai ver que basicamente os amigos de Jó dizem que Jó está mentindo, que Jó pecou, quando ele não pecou. Dizem que o pecado de Jó era grave. Como é que era grave se nem pecado tinha? E diziam que o pecado de Jó era oculto, que Jó estava escondendo. Não, conta, Jó. Para Deus fazer isso na sua vida, deve ter pecado, né? Então disseram que Jó pecou, que era grave e que era oculto. Tudo mentira. Aí lá no finalzinho do livro de Jó, Deus pega os amigos de Jó e fala, né? Vocês falaram do meu ungido. E olha que Deus fala para os amigos de Jó: eu não vou ouvir a oração de vocês, mas eu vou ouvir a oração dele. Peçam que ele ore. Aí a Bíblia fala, né, que Jó foi abençoado quando ele orou pelos seus amigos. Já imaginou Deus dizer para uma pessoa: a tua oração eu não escuto, mas eu escuto a oração dela? Deus sabe por quê, amados. Deus foi misericordioso. Porque essa lepra poderia ser pior. Ela poderia ter morrido. Deus matava a gente que tocava de profeta. Na rebelião de Corá, também contra Moisés, né? Corá, Arão e Datã. Esses três se levantaram contra Moisés e ainda levaram 250 homens. Diz a Bíblia que fogo do céu desceu, matou os 250 e a terra se abriu, engolindo Corá, Arão e Datã, as famílias, né? As famílias que ali estavam. Uma vez os jovens se reuniram e chamaram o profeta Eliseu de careca. Zombaram, né? Estava começando a voltar cabelo. Eliseu fez uma oração, a Bíblia diz que apareceram 2 ursas. E elas despedaçaram 42 homens. Sabe o que chama a atenção, senhora Nilza? É que se você for analisar do ponto de vista humano, não faz sentido. Como é que 2 ursas vão pegar 42 homens? Porque, tipo assim, a ideia de fugir, cada um com uma direção. E nenhum escapou. Alguém teria que escapar, né? Subiu na árvore, entrou no rio, é veloz. Ninguém sobreviveu. Tipo assim, é aquele Deus que fala: não há quem possa escapar das minhas mãos. Tu não escapa, não. Se Deus quiser te pegar, tu não escapa. Pode sair do casamento, pode trocar de cidade, trocar de igreja. Deus vai onde você está. Aleluia. Então Deus foi misericordioso ao trazer lepra para Miriam, porque ela poderia morrer.
Outros morreram por tocar em Moisés, ela não morreu. Outros morreram por tocar em outros profetas. Mas Deus teve misericórdia. Ela quis tanto ficar em evidência, quis tanto aparecer. Qual foi a ordem? Tirem ela do acampamento. Já pensou? É como se uma pessoa estivesse querendo tanto estar no púlpito e de repente é expulsa da igreja. É uma reviravolta total, né? É o oposto do que ela queria. O texto fala que para Miriam teve cura. Ela foi curada, depois de 7 dias ela foi curada. Porém, foi depois de 7 dias. Teve cura, a cura representa misericórdia, né? Você não merece, mas eu vou ter clemência com você. Ah, mas eu quero agora. Não, vai ser só daqui 7 dias. Esses 7 dias depende da consequência. Eu perdoo você, mas vai ter que arcar com as consequências da sua decisão. É por isso que tem gente que peca e ainda paga um preço, né? Ah, mas Deus perdoou, mas você vai ter a consequência, né? Você decidiu fazer isso, decidiu fazer aquilo, entrou naquele relacionamento, não escutou sua mãe, não honrou pai, não honrou mãe, né? Tem gente, amados, que diz assim, ah, mas o meu filho, estou passando por isso e aquilo outro. Vai ver no passado se tu era uma filha boa. Ah, Deus permite que aconteça algo na tua vida lá na frente, porque sabe quem foi você no passado. Ele sabe. Aí a pessoa humilhou alguém e esqueceu. Aí lá na frente Deus coloca alguém para humilhar essa pessoa. Porque a roda gira, né? Deus ele é justo. Não esqueça, Deus ele é justo. Se plantar coisa ruim, colhe coisa ruim. Se plantar coisa boa, colhe coisa boa. Agora tem gente querendo colher aquilo que não plantou. Você não vai colher o que você não está plantando, entenda isso. Aleluia. Tem pessoas que se questionam, pastor, por que é uma pergunta muito frequente desse texto, né? Por que só Miriam ficou leprosa e não Arão? Não estavam os dois lá? Segundo os estudiosos, há quem entenda que Miriam certamente foi mais agressiva. Às vezes tem duas pessoas conversando, só que uma tem mais ódio. Né? 2, 3, quem nunca viu isso, né? Já vi muitas vezes, né? Tem dois conversando, um é mais calminho, tá só mais escutando, né? E o outro lá, não, mas que é isso e aquilo. E um tempo de hora, uma pessoa falou uma coisa errada, outra falou 10. Aí Deus está vendo. Aí não está só passando na cabeça, está compactando, fazendo um cúmplice. E o outro lá cheio do ódio. Ah, um motivo, Deus é justo, amados. Por que foi Miriam? Não é machismo, Deus é machista. Né? Poder ter tocado em Arão também. Deus não feriu Geazi com lepra? Deus não é machista. Mas ele conhece o coração. Né? Às vezes uma pessoa é mais exaltada. É mais agressiva. Né? Deixa que bate no peito, eu fiz e faço mesmo, e faço de novo, Deus, né? Vai indo, bichinho. Vai indo, vai dizer o que você quer, né? Desonre seu pai, desonre sua mãe, seja infiel, decepcione, né? Troque as coisas espirituais por coisas da terra, faça o que você quiser, uma hora a conta chega. E a rastada é grande. A queda é feia. Chegamos ao versículo 15, vou finalizar aqui. E o texto fala, amados, que eles não partiram. O povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Amados, olha que interessante, isso aqui é uma aplicação para a nossa vida. O povo estava avançando, certo? Só que quando Deus feriu Miriam, o povo teve que parar. Porque eles não podiam avançar sem ela. E também não podiam avançar com ela. Ela está leprosa, está impura, está suja, vai contaminar a gente. Então afastaram ela e tem que esperar ela ser curada, ser tratada. Só que Deus falou que vai curar só depois de 7 dias, uma semana. Então o povo parou. O povo não podia mais avançar por causa dela. O que o Senhor Deus está nos dizendo, irmãos. Detalhe, ela foi ferida porque falou mal do homem de Deus. Por fofoca. Por palavras venenosas, tóxicas. Deus está nos dizendo que a igreja não avança quando tem fofoca. Não consigo avançar quando tem falando mal. Não avança. Porque primeiro tem que se tratar. Tem que ser tratado primeiro. Para avançar tem que tratar primeiro. Para avançar tem que se curar primeiro. Senão não avança. Vai avançar leproso? Não existe isso com Deus. Né? Eu quero dizer, de forma conclusiva, que Deus não escolhe por ordem de nascimento. Moisés foi o mais novo, mas Deus escolheu ele.
Às vezes a pessoa não aceita o líder, mas é Deus que escolheu a liderança. Muitas vezes tem motivos por trás, né? Miriam podia ter sido uma racista, podia ter sido uma invejosa, podia ter sido ciúme. Qual é o motivo, né? Fulano falou mal por falar. Não, eles têm um motivo. Tá com inveja, queria o cargo, queria isso, queria a posição, né? Tem motivos por trás quando alguém fala mal, né? Por que não falar bem? Vamos falar bem? Uma coisa maravilhosa, que bom falar bem de você, né? Você não está lá, mas ó, estou honrando, estou edificando sobre você. E a inveja, ela pode cegar a pessoa dos próprios dons. Porque Deus tinha algo com Arão. Deus tinha algo com Miriam. Só que ficaram cegos por causa de Moisés. Deus tem algo com você. Não se permita ficar cego olhando os dons dos outros, o chamado dos outros, o talento dos outros. Senão você perde seu instrumento na mão de Deus. Deus quer te usar. Cada um, né, na sua posição, no seu jeitinho, na sua limitação. Eu agradeço essa rica oportunidade no nome de Jesus.